Olá, bom dia! Hoje, quarta-feira. Eu me chamo Sara Pires e começa agora o Tocantins Rural. Vamos ver o que é destaque no agronegócio tocantinense? No programa de hoje você vai ver exportações de milho, soja e farelo terão forte alta neste mês de agosto. Você vai ver ainda variação no preço médio do arroba do boi gordo apresentou queda nos últimos dias. Esses e outros assuntos você confere agora no Tocantins Rural. Com a variação no preço médio, a arroba do boi apresentou queda nos últimos dias. Confira. O mercado pecuário tem passado por flutuações notáveis nos últimos dias, com o preço do arroba do boi registrando variações significativas. Com base nos dados fornecidos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a queda no preço do arroba do boi nos últimos dias pode estar relacionado a vários fatores, com a demanda do mercado interno e externo, bem como questões econômicas e políticas que influenciam o setor agropecuário. O recuo nos valores pode ter impactos diretos nos produtores rurais e na cadeia de abastecimento de carne bovina. O valor do arroba do boi é um indicador sensível, refletindo não apenas a dinâmica econômica do setor, mas também a mudança nos hábitos de consumo e nas negociações comerciais. É importante continuar monitorando a evolução do preço do arroba do boi nos próximos dias, uma vez que a variação pode influenciar diretamente a rentabilidade dos produtores e o custo final para os consumidores. Fatores como a retomada econômica, políticas de exportações, variações cambiais e eventos climáticos devem ser considerados ao projetar as tendências futuras. Agora eu quero saber o seguinte, você sabe aonde encontrar as melhores ferramentas, máquinas e parafusos? Isso mesmo, é na Ferpan. Na Ferpan você pode comprar o seu produto sem sair de casa. É muito fácil, compre pelo site ferpan.com.br e receba na sua porta ou é só retirar direto em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. O time da Ferpan está de plantão te esperando. A Ferpan está presente em Palmas, Gurupi e Araguaína. São 25 anos no mercado e o melhor time de vendedores prontos para te atender. Não precisa ter dúvidas, a Ferpan tem a solução para os seus problemas. Acesse ferpan.com.br ou chama no Zap 2111 3600. Agora nós vamos falar de um encontro que aconteceu na última semana no estado do Pará e falou aí sobre os investimentos da Amazônia Legal. O governador do estado do Tocantins esteve presente. Foi assinado um termo de cooperação entre o consórcio de governadores da Amazônia Legal, o Banco Nacional Interamericano e o Ministério do Planejamento e também Orçamento. Agora vamos falar de exportações. Uma excelente notícia, as exportações de milho, soja e farelo terão alta neste mês de agosto. Confira. As exportações brasileiras de soja devem alcançar 7,9 milhões de toneladas nesse mês de agosto, calculado pela Associação Nacional de Exportadores de Cereais. Caso a previsão se confirme, os embarques terão crescido 56% em relação ao volume despachado em agosto de 2022. A associação estima também um envio de 2,2 milhões de toneladas de farelo de soja para o exterior, 29,4% a menos do que o embarcado no mesmo período de 2022. No caso do milho, a ANEC projeta exportações de ordem de 8,8 milhões de toneladas, um aumento de 27%. Os embarques de trigo estão previstos em 25 mil toneladas. Agora eu tenho um recado para você que mora na zona rural e enfrenta problemas de conexão com a internet. A solução para o seu problema pode ser a internet rural. Com ela você terá acesso à internet de alta velocidade em sua propriedade rural. A Nortenet é especialista em internet rural e tem uma infraestrutura completa para oferecer o melhor serviço de internet para as áreas rurais. Não precisa mais perder tempo com internet lenta e instável. Contrate agora mesmo a internet rural da Nortenet e comece a navegar sem preocupações ou dificuldades. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver os projetos para a agricultura familiar aqui no estado do Tocantins.
Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT e agora nós vamos falar de agricultura familiar. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui Diego Montelo, ele que é coordenador do MDA aqui no estado do Tocantins. Bom dia, seja muito bem-vindo e vamos começar falando dos projetos que já se tem, né, tão recente a superintendência aí aqui no estado do Tocantins. Bom dia, o MDA é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é o ministério que foi recriado nesse próximo período, agora nos últimos 6 meses, a gente foi recriado e a gente já está aí trabalhando, né, voltando às políticas públicas para a agricultura familiar. Recentemente, nós temos trabalhado mais com o PAA da Conab, que é uma compra direta da agricultura familiar, com doação simultânea, que é onde esses produtos da agricultura familiar são compros pela Conab e doados às instituições, mais as secretarias de educações, as APAES e tudo mais. Também nós estamos trabalhando agora nesse período o Plano Safra 23-24, que é o primeiro Plano Safra individualizado da agricultura familiar. Nós temos um Plano Safra próprio para a agricultura familiar, 71,6 bilhões de reais para a agricultura familiar. E aqui no Tocantins, ontem a gente fez o lançamento do Plano Safra aqui no Tocantins, foi lá no auditório do INCRA, onde a gente contou com as instituições bancárias, o Banco do Brasil, o BASE e a Caixa, as empresas de assistência técnica, né, que estão lá, a gente fazendo essa rede de instituições para a gente estar apresentando aí os agricultores familiares essas linhas de crédito, né? Certo. Para os agricultores familiares que estão nos acompanhando nesse momento, a primeira coisa, como que eles fazem para se cadastrar, para ter acesso a projetos como esse, programas como esse que você citou? Para o agricultor familiar ter acesso a qualquer política pública para a agricultura familiar do governo federal, ele precisa tirar a CAF, que é a antiga DAP. Ele procura o Rural Teams, aqui no estado do Tocantins, mais próximo, né? Leva a documentação da sua propriedade, aquele que tem documentação, aquele que é assentado não precisa, leva só lá o cadastro dele, né? Se ele é acampado, ele vai só fazer uma autodeclaração. Se ele é indígena, também. Se ele é quilombola, também uma autodeclaração. E a partir da confecção desse documento, né, que é um documento, ele vai ter acesso a todas as políticas públicas, desde os compras governamentais até o crédito. Para o crédito, ele necessita procurar uma empresa de assistência técnica que faça o projeto para ele poder apresentar no banco. Pode ser uma empresa pública, que no caso do Tocantins, o Rural Teams, ou uma empresa particular, privada, onde esse técnico vai confeccionar esse projeto a partir de visitas na propriedade e levar a essas instituições bancárias, vai ser aprovado esse crédito. Certo. E eu queria aproveitar a oportunidade de você vir aqui aos estúdios do Tocantins Rural para a gente poder falar sobre o Plano Safra, né? Igual você falou, que foi o primeiro na história até hoje, lançado exclusivamente para a agricultura familiar. Você esteve no lançamento aqui no estado do Tocantins. O que tem de novidade para este ano? Olha, a grande novidade, a primeira grande novidade é a questão de ter um Plano Safra exclusivo para a agricultura familiar. Antes era um Plano Safra único para todo mundo, né? Tanto para a agricultura que produz grão, a grande agricultura, como para os agricultores familiares. E esse ano nós temos a primeira vez na história um plano safra exclusivo para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar elas tem as suas particularidades. Então, esse é um das grandes novidades. A outra novidade é que nós temos um Pronaf chamado Pronaf-A, que antes era só para os assentados da reforma agrária. Hoje também ele está incluindo os indígenas e as comunidades quilombolas também. Então é um grande avanço, né? Porque é um Pronaf subsidiado, que o governo subsidia até 48% desse Pronaf no pagamento das parcelas, né? É um Pronaf com 3 anos de carência, 10 anos para pagar, né? E então ele tem um subsídio muito grande do governo e ele vai fomentar a produção da agricultura familiar, dos indígenas, dos quilombolas também, mas ele também vai gerar renda, né? E vai muito nessa questão social por causa do valor do subsídio, que chega a 48%. Certo. Diego, igual a gente estava conversando, recente, né, ainda, a superintendência aqui no estado do Tocantins, mas eu queria que você falasse já de alguns projetos que estão previstos para esse segundo semestre e também para, né, o ano que vem, para os agricultores familiares que estão nos acompanhando. Olha, o governo Lula tem trabalhado muito forte essa questão da agricultura familiar, porque a gente compreende que a agricultura familiar ela é a grande responsável, né, pelo combate à fome, né? Então nós estamos investindo, o nosso grande projeto para esse ano é o lançamento de um programa nacional de reforma agrária, que ainda vai ser lançado, o Ministério está estudando. Também está sendo estudado um desenrola do crédito
da agricultura familiar, do Pronaf, que vai ser mais ou menos parecido como o Desenrola em Brasil, para dar um desconto aí em quem está na dívida, né? Porque tem muitos agricultores que estão devendo o Pronaf, então eles vão ter essa oportunidade, são programas que devem sair. E, ultimamente, a gente tem trabalhado muito a questão do PA e também do crédito fundiário, que o crédito fundiário é um recurso que está dentro do Plano Safra, onde o agricultor que se enquadra como agricultor familiar, que tem essa CAF, ele pode adquirir o seu pedaço de terra, ele pode comprar o seu pedaço de terra também subsidiado, com 30 anos para pagar, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que nós estamos trabalhando. O agricultor que não tem terra, que ele possa ter a terra, o agricultor que já está na terra, que ele tenha crédito, e também, além de ter o crédito para produzir, que o governo cumpre essa produção dele para estar distribuindo e estar combatendo a fome. Certo, quero agradecer a sua participação aqui no Tocantins Rural, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Quero colocar aqui o nosso escritório, né, que nós chamamos de escritório do MDA aqui no Tocantins, à disposição de todos os agricultores familiares, de todas as entidades aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Nós conversamos sobre agricultura familiar com Diego, que é do MDA. Agora nós vamos falar de um grande parceiro que nós temos aqui no Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Já pensou em encontrar as marcas Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Renault, tudo em um só lugar? Pois agora você pode. Venha conhecer o novo Complexo Via, agora em um novo endereço, na 402 Sul, Avenida MS2. O maior e mais moderno conjunto de concessionárias traz para você as melhores marcas de veículos do Brasil. Aproveite as nossas ofertas de inauguração e conquiste o seu Jeep, Ram, Citroën, Peugeot ou Renault, com condições imperdíveis. Novo Complexo Via, na 402 Sul, Avenida MS2. Seu sonho começa aqui. No trânsito, escolha a vida. Você conferiu aí o recadinho do nosso parceiro aqui do Tocantins Rural. E agora o Tocantins Rural vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia nesta quarta-feira. Amanhã eu estou de volta com mais informações do agronegócio tocantinense aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Bom dia e até amanhã.